Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande prazer que dou as boas-vindas a todos vocês para mais um encontro do nosso grupo de trabalho sobre inteligência artificial na Seminas. Hoje temos uma sessão especial dedicada à exploração e discussão das inteligências artificiais generativas, uma fronteira empolgante e em constante evolução no campo da tecnologia. Antes de prosseguirmos, gostaria de expressar minha sincera gratidão pela participação de cada um de vocês. Um agradecimento especial à nossa convidada de honra, a representante do Gartner, Patrícia Barros, cuja expertise e insights serão inestimáveis para o nosso aprendizado e discussão hoje. A apresentação terá uma duração prevista de 40 minutos e logo em seguida abriremos 20 minutos para as perguntas. Todos os microfones estarão desabilitados para evitar ruídos de ambiente que possam eventualmente prejudicar a apresentação. No momento das perguntas, no modo online, peço clicar o botão Reactions na barra inferior, que deve ser ativada com o mouse do seu computador. Em seguida, clicar em Raise Hands, e então o microfone será liberado para efetuar a pergunta. Outra opção será manifestar-se via chat, que estará habilitado. A Margarete ela vai estar acompanhando, né, as manifestações, perguntas online ou via chat, e nós daremos, então, uma ordenação aí nas perguntas. Antes de dar início aos trabalhos, gostaria de passar a palavra para o presidente interino da Seminas, Marcos Brafman, que está substituindo o presidente José de Anchieta em viagem ao exterior. Marcos Brafman. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Cumprimento e dou as boas-vindas em nome do nosso presidente Anchieta, que, ciente da importância da inteligência artificial e segurança cibernética para os nossos associados, criou em boa hora esse grupo de trabalho. Agradeço o nosso diretor Luiz Gelman por ter aceitado a coordenação desse grupo de trabalho. Parabenizo, Luiz, pelo dinamismo com que você está conduzindo as atividades. É importante ressaltar que nós temos hoje a presença do Gartner nessa reunião, graças ao prestígio e reputação profissional do Luiz Gelman. Da mesma forma, agradeço os membros do grupo de trabalho. Tenho certeza, viu, Luiz, que você contará com total apoio desse time de craques que se reuniu, que aceitaram colaborar voluntariamente com essa nossa missão. E cumprimento os diretores desta casa, os presidentes, vice-presidentes e membros dos nossos 21 conselhos empresariais, nossos associados, nossa dedicada equipe Asseminas e convidados aqui presentes. Quero agradecer especialmente a Patrícia Barros, do Gartner, pela generosidade, Patrícia, em compartilhar com os seus conhecimentos preciosos para alcançarmos os objetivos desse grupo de trabalho. Em nossa reunião, Patrícia, do início do ano, com os presidentes e vice-presidentes dos nossos 21 conselhos empresariais, os temas inteligência artificial e segurança cibernética surgiram diversas vezes nos projetos e ações que foram apresentados. E ficou patente a importância do estudo desses temas e as suas interrelações, de forma que possamos, então, orientar corretamente os nossos associados com informações relevantes e confiáveis. O grupo de trabalho tem participantes de 6 dos nossos 21 conselhos empresariais e estamos, então, praticando nesse GT a tão importante integração e sinergia que nós incentivamos sempre entre os nossos conselhos empresariais. Então, Luiz, na certeza que teremos uma ótima reunião, eu te devolvo a palavra. O microfone, Luiz, por favor. Muito obrigado, Marcos. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve contextualização. Bom, estamos vivenciando na nossa história a terceira revolução industrial, a revolução digital, maior e mais impactante do que todas as outras. A primeira fase constituiu a criação dos computadores e digitalização das informações antes armazenadas na forma escrita.
Logo em seguida, tivemos a criação da Rede Mundial de Computadores, a internet, que interligou praticamente todos os computadores e dispositivos móveis do planeta e possibilitou a criação das redes sociais, conectando as pessoas em todo o mundo. Estamos entrando agora na terceira fase da revolução digital, a inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, o tema central do nosso encontro, refere-se às tecnologias de IA que são capazes de criar conteúdo novo e original. Essas ferramentas não se limitam a analisar dados, mas sim utilizam esses dados para gerar novas informações, imagens, textos e até mesmo códigos de software, abrindo um leque de possibilidades para inovação nas organizações. O impacto dessas tecnologias nas empresas é vasto e multifacetado, promovendo desde a otimização de processos até a criação de novos produtos e serviços que antes poderiam parecer impossíveis. Estamos aqui para entender melhor como essas ferramentas podem ser aplicadas em nossos campos de trabalho e como podem transformar os negócios e a sociedade. A Seminas, em sua última reunião de presidentes de conselhos, como comentou o Marcos Brafman, viu por bem criar o grupo de trabalho de inteligência artificial e segurança cibernética, visando preparar seus associados e empresários mineiros para as grandes mudanças que virão oriundas dessa impressionante tecnologia. Para entender o que está acontecendo e principalmente enxergar o futuro que nos aguarda, decidimos solicitar a ajuda do Gartner, maior empresa de aconselhamento em tecnologia da informação e comunicação do mundo, e, para nossa satisfação, a Seminas foi muito bem recebida. Conheço bem o Gartner porque utilizei seu serviço durante muitos anos e, nesse período, o que mais me impressionou foi a sua capacidade de análise, previsibilidade e seu alto grau de assertividade. Antes de começarmos, gostaria de mostrar rapidamente para vocês um pequeno exemplo dessa capacidade previsiva do Gartner. Vou compartilhar aqui a tela, só um instantinho. Todos estão vendo já? Perfeito. Bom, esse gráfico aqui refere-se ao índice Dow Jones. O índice Dow Jones, nós podemos dizer que ele é o termômetro da economia americana e também da economia mundial. E quando ele está bem, né, a economia mundial está bem, e quando ele não está bem, estamos tendo problemas sérios na nossa economia. O Gartner, ele, só antes de passar para esse slide, só fazer uma explicação. O Gartner, todo ano, em torno do mês de outubro, ele solta um relatório orientando as empresas usuárias de tecnologia sobre o cenário econômico e como que elas devem preparar seus orçamentos em tecnologia para poder enfrentar o ano seguinte. E ele, então, faz uma análise, né, do cenário econômico e gera um relatório, normalmente no mês de outubro, para dar uma visão, né, para os planejadores de TI, né, como que eles devem fazer os investimentos nas empresas. Em outubro de 2007, no dia 8 de outubro, o Gartner, vocês podem observar aqui que o índice Dow Jones estava subindo, né, de forma bastante íngreme, e o Gartner, então, após a análise, né, para a orientação dos investidores em TI, soltou esse relatório avisando aos clientes que eles deveriam se preparar para um orçamento recessivo em 2008. O que é uma coisa, para quem olha esse gráfico, é uma coisa completamente maluca, né? Porque a tendência do Dow Jones sempre foi de subida e, de repente, então,
o Gartner solta um relatório falando de recessão, sendo que praticamente ninguém na mídia falava sobre, não dava nem sinal de recessão na economia mundial. Bom, no dia de 18 de abril, o índice Dow Jones estava em 12 mil pontos, e aqui vocês podem observar que foi o começo de uma queda vertiginosa nesse índice. Então, vocês observam que 6 meses antes do início da crise de 2008, o Gartner já havia avisado sobre uma recessão. Quer dizer, isso mostra uma capacidade, né, enorme de prever o futuro. Muito bem. Aí, pelo gráfico, vocês podem observar facilmente que nós chegamos no fundo do poço, né, em 2009, e do fundo do poço, o Gartner, então, solta um outro relatório, no dia 4 de maio de 2009, falando que é hora de se preparar para o retorno do crescimento. E vocês podem ver no gráfico a assertividade dessa previsão do Gartner. Depois que foi divulgado esse relatório, nós tivemos um crescimento, né, constante do índice Dow Jones consequentemente, né, mostrando o desempenho da economia, um desempenho extremamente positivo. Então, esse é um pequeno exemplo que eu queria passar para vocês da capacidade do Gartner, né, com base nas informações obtidas junto aos seus clientes, das análises que são feitas exaustivamente, né, em todo o mercado, principalmente no que está se desenvolvendo em termos de tecnologia, e com base nessas análises profundas é que o Gartner, então, faz as previsões. Então, eu queria passar para vocês a recomendação de que vocês prestem muita atenção nessa apresentação que vai ser feita agora, porque ela contém previsões de altíssimo nível, de alto grau de assertividade. Então, nós vamos poder entender com bastante acuracidade o que vem pela frente. Vou tirar o compartilhamento agora, só um instantinho. Bom, para isso, então, né, para a gente ver esse futuro, eu convido a Patrícia Barros para iniciar a sua apresentação. Antes disso, eu queria compartilhar com vocês o currículo da Patrícia. Patrícia é formada em Finanças na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, com passagem pela Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha, e mestrado em Economia pela Universidade Cândido Mendes. Passou 12 anos e meio da carreira na IBM, onde atuou no departamento financeiro e, posteriormente, na área comercial, atendendo unidades internacionais de grandes contas brasileiras, como Vale, Petrobras e Banco do Brasil. Fez projetos em países como Espanha, Portugal, Suíça, Singapura, Japão, Vietnã, Chile, Paraguai e Argentina. Está há 7 anos e meio no Gartner, onde ingressou atendendo grandes contas no estado do Rio de Janeiro e hoje tem a responsabilidade pelo desenvolvimento de novas parcerias com empresas privadas de médio porte, faturamento acima de 500 milhões de dólares, em todo o território nacional. No Gartner, a sua maior missão é impactar as decisões de executivos no dia a dia, alavancando seus resultados, mitigando riscos e promovendo apoio imparcial para o sucesso de suas organizações e suas carreiras hoje e no futuro. A apresentação será feita em português, entretanto, os slides estarão em inglês, pois essa é uma regra do Gartner que visa assegurar a integridade das informações transmitidas em suas apresentações e em seus reportes. Com a palavra, Patrícia Barros. Obrigada, Gelman. Obrigada, Marcos. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Espero poder conseguir contribuir um pouquinho aí para essa visão de como que está, de fato, né, IA generativa. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas no final. A intenção aqui é que a gente consiga trocar um pouquinho, né, e ganhar em conhecimento.
Então, vou abrir aqui rapidinho e botar em modo apresentação. Tentar ficar fiel ao nosso tempo. Vamos lá. Obrigada pela introdução, foi perfeita, né, Guelma? Eu acho que você não poderia ter explicado o Gartner melhor. Agora a minha missão aqui é contar um pouquinho do que é, só para garantir que está todo mundo na mesma página, né? O Gartner é uma empresa, né, basicamente de pesquisa e aconselhamento, né? E é uma empresa que dá aconselhamento agnóstico para as empresas ao redor do mundo, né? Então, nosso propósito, de fato, né, é equipar líderes de negócio, líderes de tecnologia, com insights, com metodologias, com conselhos, com ferramentas, para que eles atinjam suas prioridades de missão crítica, suas prioridades de trabalho no dia a dia, né, para a construção dessas organizações de sucesso no futuro. Para vocês terem uma visão, né, um pouquinho mais ampla, aqui nesse gráfico da esquerda, mostra os segmentos, né, que a gente atua, né, e o foco maior em certos segmentos do que em outros, em termos de pesquisa que o Gartner lança, tá? O Gartner atende hoje a 15 mil empresas ao redor do mundo, né? 73 delas fazem parte da Global 500. A gente faz mais ou menos 465 mil interações com clientes por ano, que gera data point para as informações que a gente traz, tá? Isso é muito importante. A gente tem mais de 2.200 especialistas espalhados pelo mundo, que são os nossos pesquisadores, quem interage com nossos clientes e quem traz um pouco desse conhecimento de mercado, tá? A gente conta com 20 mil associados ao redor do mundo, temos presença em mais ou menos 90 países, somos membros da SP 500, né? E a receita do Gartner fechando no ano passado foi em 5,9 bilhões de dólares, com um crescimento de 230% no preço das ações, comparando os últimos 5 anos, tá? Então, nosso maior propósito aqui é ajudar de fato, né, esses líderes a economizar tempo, trazer economia financeira para suas organizações, mitigar risco e tomar decisões de maior qualidade, tá? Então, só uma introdução, se alguém tiver pergunta no final, eu vou seguindo aqui, mas podem ir guardando que a gente endereça. Bom, vamos falar um pouquinho de Generative AI, então, que é o tópico de hoje. E por que Gen AI é tão importante, né? Acho que o Gelman trouxe já uma breve introdução, mas o que está acontecendo é que as empresas e o alto escalão das empresas, né, os presidentes, os conselhos, eles estão fazendo de fato pressão para que se trabalhe esse tema, né? A gente vê aqui nesse gráfico de pesquisa do Gartner que mostra todos os azuis escuros são top-down, ou seja, a organização está pedindo de cima para baixo que se trabalhe o tema de AI. E o azul claro é a área de tecnologia. A área de tecnologia começando a trabalhar esse tema. Então, existe uma pressão grande, de fato, da auto-organização de vamos trabalhar esse tema. E em que áreas isso está acontecendo mais, né? Área de vendas, supply chain, finanças, e aqui tem a ordem que a gente vê dessas pressões acontecendo, tá? Por que isso está acontecendo? Né? Por que está se exigindo esse grau de investimento e por que as organizações pararam e falaram, a gente precisa fazer alguma coisa? De fato, como o Gelman comentou aqui na introdução, né, o ChatGPT, a introdução da Generative AI, virou um marco histórico. A gente teve a Revolução Industrial, Gartner olha a Revolução Industrial como, de fato, um marco histórico. Depois disso, vindo a internet, né, o lançamento da internet, o iPhone entra em 2017 como um marco revolucionário e agora o ChatGPT. Então, ele virou um marco histórico, né? E não é por menos, a gente vai explorar um pouquinho o porquê disso. O que acontece, né? O Gartner ele monitora tecnologias, diversas tecnologias, né, que são lançadas. E esse monitoramento é importante para o entendimento do que vai acontecer de fato com essa tecnologia. Quanto tempo essa tecnologia vai demorar para de fato maturar? Então, o Hype Cycle, ele mostra, começando aqui embaixo na curva, né, do Hype Cycle, é uma curva de inovação, onde estão se olhando para essa tecnologia, inovando e trabalhando em cima dela. Quando chega aqui em cima, que é onde estamos hoje com Generative AI, a gente chama do Peak of Inflate Expectations. Então, assim, é o pico das expectativas infladas. Aqui as pessoas esperam muito dessa tecnologia. Elas acreditam que essa tecnologia vai revolucionar de alguma forma, ela vai trazer muito valor. Mas essa tecnologia não está sendo usada o suficiente para conseguir se testar e ver de fato o que vai acontecer.
Quando essa tecnologia começa a ganhar produtividade e começa a ter, de fato, uso real nas organizações, problemas acontecem. E aí, normalmente, isso é um ciclo básico de qualquer tecnologia, conforme você aumenta o uso, você começa a ter problemas. E ela desce nesse vale das desilusões que o Gartner denomina. Até você chegar no fundo do poço, digamos, que é onde você testou e viu muito erro, viu muitos problemas que aconteceram. E você começa a corrigir. Então, ela começa a subir, porque você tem volume suficiente de uso, e ela começa a subir no que a gente chama de slope of enlightenment. Então, ela começa a ganhar massa crítica, né, e volume de trabalho para conseguir, de fato, começar a evoluir essa tecnologia até chegar num platô de produtividade, onde ela é uma tecnologia que consegue ser distribuída amplamente no mercado e comercializada. Espera-se que de 2 a 5 anos a Generative AI chegue nesse platô de produtividade. Por que 2 a 5 anos? Tem algumas funcionalidades da Gen AI que já estão bastante avançadas, que já estão próximas de chegar nesse platô. 2 anos daqui a muito pouco tempo, né? 2026. Então, a gente está caminhando nessa situação, tá? Então, não podemos esquecer que hoje nós estamos no pico das expectativas infladas e não estamos ainda no momento de alta produtividade dessa tecnologia, tá bom? Vou explicar um pouquinho. E aqui eu fiz uma brincadeira, né? E esse é um dos slides que está em português, Guilherme, porque eu usei a nossa inteligência artificial interna, a gente já tem, né? Um IA que a gente, interno do Gartner, que a gente consegue conversar. E eu falei, me explica, por favor, então, o que que é inteligência artificial e o que que é inteligência artificial generativa. Eu pedi para escrever em português. E ele me gerou aqui esse conteúdo que eu queria compartilhar com vocês, que realmente é assertivo. Obviamente, eu fiz validações, né? Você conversa com a máquina até para corrigir as respostas que vêm e refinar a resposta, né? A gente precisa da inteligência humana para fazer essa curadoria e ser um parceiro da máquina, né? A gente não está eliminando os seres humanos desse processo. Então, a inteligência artificial convencional, né? Ela se refere essencialmente a sistemas que são projetados para executar tarefas específicas com base em algoritmos e regras pré-definidas. Tá? Então, esses sistemas eles são programados para seguir um conjunto de instruções e tomar decisão com base em dados históricos. Então, a gente olha para o passado para falar como é que está essa situação, né? O que está acontecendo e dar essas informações. A IA, e o Guilherme também já trouxe uma pitada aí do que eu ia falar aqui, ela tem uma abordagem mais avançada porque ela envolve a criação de modelos capazes de gerar conteúdo original, conteúdo novo, único, ao invés de seguir essas instruções pré-definidas, tá? Então, esses modelos, eles são treinados, né, em grandes conjuntos de dados, e eles podem aprender a criar novos exemplos, com base nas informações que eles recebem. A gente já está vendo muitas pessoas usar para criar música, para, por exemplo, fazer um poema, para, por exemplo, redigir um e-mail, para, por exemplo, criar uma imagem, minifilmes, isso tudo já está sendo usado com inteligência artificial, tá? Então, a diferença do conceito é mais ou menos essa. E quais são as capacidades básicas hoje que tem, né, na Generative AI? O que a gente consegue, de fato, fazer hoje com essas capacidades? Criar conteúdo, como a gente estava falando, resumir dados e insights, ajudar na automação de processos, melhorar na produtividade, né, das empresas com enablement de certas funções, ajudar em forecast na área de vendas, por exemplo, assistência ao cliente e também, como a Microsoft já lançou o Copilot, né, a gente tem empresas aí de software lançando ferramentas para ajudar na codificação, né, para ajudar a área de tecnologia em software coding. Então, isso aí são capacidades básicas que já estão sendo usadas, né? E a gente vê a IA hoje atuando, tá? Uma previsão do Gartner aqui importante, né? Até 2030, 80% dos seres humanos vão, de fato, engajar com robôs no dia a dia. No dia a dia, não é esporadicamente, é todos os dias da vida daquela pessoa. Então, e está perto, a gente está em 2024, daqui a pouco a gente chega lá, e cada vez mais esse número vai crescer até chegar nesse percentual. Então, isso aqui é importante porque isso mostra que
na verdade, a gente já está passando por essa transformação. E existem algumas empresas, isso aqui são algumas notícias de jornal, né, que a gente coletei, para mostrar um pouquinho do que já está acontecendo. Já tem robôs trabalhando e negociando em compra e venda de casas. A Alexa já consegue te falar se a sua máquina de lavar parou de funcionar, se a água parou de fluir. As máquinas estão começando, isso aqui é até um livro, né, do Gartner, as máquinas já estão começando a interagir com a gente como sendo nossos clientes. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, tá? Já existe suporte de Customer Service 24/7 usando os benefícios da IA, né? Os times de recrutamento também estão usando muito inteligência artificial para olhar perfil de pessoas, para fazer busca, né, de candidatos adequados, etc. Tem um caso muito interessante, né, do Walmart, em que ele pegou 20% mais ou menos dos contratos que ele negocia com seus fornecedores, né? E como eles negociam muitos contratos com fornecedores, eles pegaram essa base de 20%, né, dos contratos mais simples que eles tinham e que eram contratos padrões, que eles soltavam como contrato padrão, porque não valia a pena o investimento de ter uma pessoa negociando e refinando aquele contrato, e colocaram as máquinas para negociar. E eles atingiram um resultado de melhoria em 68% desses contratos, que eles começaram a trabalhar com um robô para negociar com o fornecedor do outro lado. Isso foi um piloto que aconteceu e eles foram aumentando, né, com o tempo, os países que começaram a oferir resultados dessas negociações. Então, assim, já está acontecendo, já estão coisas acontecendo e cada vez mais a gente vai ver o aprimoramento dessas iniciativas que vão começar a dar chances adicionais a novas empresas, tá? Então, a gente olha a inteligência artificial generativa, né, como hoje, né, como um consultor, como um terapeuta, como um cliente, como um amigo, até como um chefe. Um dado interessante, né, que estava tendo uma discussão numa reunião do Gartner, é o seguinte: os conselhos de administração vão, em breve, ter uma cadeira de inteligência artificial e você consegue modelar o perfil daquela IA que você deseja para ter características, para dar opiniões, até para provocar ou ir na contramão do que o conselho está indo, ou garantir a opinião da IA também como um voto para aquele conselho. Então, coisas assim já estão sendo trabalhadas, né? E a gente já está olhando as máquinas como com todos esses atributos para interação com a gente no dia a dia, né? Tá bom? Então, a IA é de fato uma nova máquina, né? Um novo artefato, e a gente está num relacionamento com essa máquina. A gente já está num relacionamento dessa máquina. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, né? Um caso da Universidade de San Diego, onde eles instalaram aproximadamente 1.000 câmeras de HD. A Califórnia tem muito problema de fogo, né, no verão, eles têm muita seca e as florestas pegam fogo, tem comunidades que ficam realmente em perigo, né? Casas que são queimadas, fora todo o problema ambiental, né? Dos fogos desses focos de fogo que estão acontecendo cada vez com mais frequência na Califórnia. E a IA, né, nessas câmeras, está conseguindo identificar muito prematuramente esses focos de fogo, né? Ano passado, tiveram 67 desses wildfires, né, que foram detectados antes de uma ligação para o 911, né, para a ligação de emergência lá dos Estados Unidos, salvando vida, garantindo, né, uma melhora ali do ambiente, né, e das queimadas que acontecem na Califórnia. E outra questão, né, é que por conta de todo esse frisson que está acontecendo, né, com a vinda aí da inteligência artificial generativa, né, 80% das áreas de tecnologia, né, dos CIOs, dos gestores de tecnologia, né, eles pretendem implantar Generative AI nos próximos 3 anos. Então, existe esse desejo e essa meta desses executivos de tecnologia, tá? E a gente precisa entender que IA não são só inovações que extremamente disruptivas. A gente divide, né, em 2 cenários. Olhar o que é o Everyday AI, coisas básicas, né,
organizacionais que podem se beneficiar de melhorias, né, com inteligência artificial, e o que o Gartner chama de Game Changing AI. São coisas novas. E eu vou mostrar aqui um pouquinho nesse próximo slide como é que isso se define. Quando a gente fala do Everyday AI, né, o AI do dia a dia, a gente está olhando atividades de front office, né, do lidar com o nosso cliente, e de back office, do trabalho interno das empresas, e como a gente pode melhorar esses processos, gerar mais eficiência nesses processos. Quando a gente olha o lado do Game Changing AI, a gente está olhando como é que a IA pode nos ajudar a gerar novos produtos e serviços, novas capacidades para a nossa empresa e, de fato, ajudar a transformar o negócio, tá? E uma questão importante é que o Everyday AI, ele vai se tornar algo cada vez mais comum, porque você está olhando a otimização para dentro e fora, né? Olhando para o seu cliente e olhando para a parte interna. Mas não é isso que vai conseguir gerar vantagem competitiva para as empresas. Então, a gente precisa estar com esse olhar também de como a gente endereça essa parte do Game Changing AI, como é que a gente endereça novas formas de trabalhar, novos produtos, novos serviços, para a gente, de fato, ter uma vantagem competitiva no mercado, tá? E outro ponto importante é que a iniciativa de IA não é uma iniciativa da TI. A TI também participa, né? Assim como a área de dados, assim como diversas áreas da empresa, isso deveria ser uma iniciativa empresarial, porque existem muitos riscos e existe a necessidade de uma governança e de trabalhar também questões financeiras dessas iniciativas, tá? Então, é uma responsabilidade da organização e não uma responsabilidade da TI. A TI faz parte do grupo de trabalho, tá? Então, vamos explorar um pouquinho esse Game Changing AI, já que é algo de fato transformacional, tá? Vou contar aqui um exemplo de IA generativa que já está sendo usado na indústria de farma. Em um ano, uma empresa grande de farma gera, em média, 4 a 5 mil possibilidades de drogas para serem lançadas, tá? Existe já uma IA de farma, Pharma AI, vocês podem até entrar no site. E com essa tecnologia, ela tem dobrado o número de drugs nominations para a indústria de farma. Então, isso já está acontecendo. Existe essa outra previsão do Gartner, né, que até 2025, mais de 30% das drogas que vão ser lançadas e descobertas, elas virão de Generative AI. 30% até 2025. Então, assim, está muito perto. Já está muito avançado, né? A tecnologia nesse segmento, por exemplo, tá? E o que acontece, né? 73% dos CIOs que normalmente é a área que mais acaba olhando, né, e tem curiosidade e é demandada pelo alto escalão executivo para começar a trabalhar essa iniciativa, eles planejam em aumentar o investimento de IA ainda nesse ano de 2024. Então, está sendo mobilizado dinheiro, de fato, para que essas iniciativas comecem a acontecer, porque as empresas estão entendendo que é importante investir, tá? Porém, vamos lá, existem muitos riscos ainda e muito custo associado a esses investimentos em IA, tá? Generativa. A IA, quando você coloca ela para trabalhar junto, ela pode custar junto como um teammate, né? Como um profissional ao lado, ajudando naquela organização. Ele pode custar tanto quanto um ser humano, um novo funcionário. Então, o custo não é barato, é como se fosse uma pessoa a mais, né? E os CFOs, hoje, nesse momento, eles estão vendo que os investimentos que estão sendo feitos até agora, 67% dos CFOs, eles concordam que os investimentos que estão sendo feitos até agora não estão alcançando as expectativas que foram geradas em cima desses investimentos. Então, está havendo um descompasso aí, né, do dinheiro que está sendo colocado para a expectativa de retorno, tá? Até 2028, mais de 50% das empresas que construíram, né, o Large Language Model, que é a base aí fundacional, né, para a criação de IA generativa, vão abandonar os seus esforços e seus projetos por conta de complexidade, de custo e de débito técnico. Tá? Então, assim, estou mostrando aqui um pouquinho da complexidade desse tema, né? Para a gente depois entrar, como é que a gente começa a trabalhar de uma forma mais
estruturada de forma que a gente saia dessa estatística e faça parte dos outros 50%. Tá? Quais são os riscos hoje, né, de IA? Por que em algumas organizações está começando a dar problema e, como a gente viu lá no início, a gente está no hype, então a gente vai precisar testar para realmente ver como é que esses comportamentos vão evoluir. Mas os maiores riscos são a alucinação dos dados. Ele gera dados que não fazem sentido, que têm inacuracidades, que têm informações que não procedem, que têm informações com viés. Porque se você insere uma base de dados que não está apropriadamente curada, ele vai gerar. Ou as interações humanas que estão sendo feitas com IA não são interações humanas treinadas, né, e educadas para trabalhar, ele vai gerando informações em cima do que ele vai recebendo de input. Né? Então, existe uma preocupação, de fato, né, com propriedade intelectual, com data privacy, com cybersecurity, né? Não é só o lado bom da força que está usando AI, né? A gente tem toda uma preocupação, né, com hackers e com toda a parte obscura aí, né, de TI, né, que está olhando novos cyberattacks e usando também essa tecnologia para ajudá-los. Então, existe também, né, uma preocupação das organizações quanto aos trabalhos, né, que precisam ser criados, quanto à evolução das pessoas, quanto à perda de empregos, mas o Gartner já diz também que as funções vão evoluir, as pessoas não vão perder as suas posições, mas elas vão mudar a forma que elas vão trabalhar e vão precisar enriquecer os seus conhecimentos para estar trabalhando junto com o IA. Então, existe ainda muitos riscos, né, que precisam ser trabalhados e que as empresas precisam se atentar na hora de começar a executar essa disciplina, tá? Então, é muito importante que os dados que estão sendo disponibilizados sejam dados seguros, sejam dados que foram, de fato, passados por uma curadoria e se entende que aquele dado tem informações valiosas e importantes, que são dados fair, no sentido de que eles não têm um viés, né? Que são dados acurados e que existe uma governança para se trabalhar e se tratar esses dados. Então, não é só criar uma base de dados e vamos começar a trabalhar esse tema. Então, existe toda uma governança por trás que precisa ser feita de forma que se minimize esses riscos, tá? Latentes. Então, que funções hoje são extremamente importantes dentro da organização para trabalhar dados, que é a base mestre de tudo que está vindo aí como insumo para Generative AI, tá? Então, aí surge a figura do CDAO, né? O que é? O Chief Data and Analytics Officer, né? É a figura do gestor de dados. E muitas organizações hoje, né? E o Gartner já vem falando isso já há alguns anos, pelo menos uns 10 anos, dessa função, em várias empresas já está reportando direto com o presidente de uma empresa, né? Você olhar a função de dados como uma função extremamente importante para fazer a cola entre as áreas de negócio e as áreas de TI. Então, assim, até 2026, 70% desses profissionais, né, do C-level de dados mesmo, que falharem em conseguir influenciar as suas organizações nas prioridades de negócio, para olhar de fato como é que IA precisa ser inserida, atendendo a uma necessidade de negócio, trazendo valor para o negócio, vão voltar, a previsão do Gartner, vão voltar para debaixo da TI e vão trabalhar dados de forma mais simples. Outras funções vão emergir como interlocutores principais dessa jornada, tá? Então, é muito importante que a figura de dados das organizações, né, que vocês estão inseridas, elas consigam fazer essa tradução de tecnologia para linguagem de negócio, conseguir educar as equipes, conseguir garantir que metas claras e valores que precisam ser entregues estão sendo muito bem desenhados e acordados com a organização dentro de uma governança, tá? E o fato de se trazer mais inteligência artificial não significa abandonar as pessoas, né? A gente está falando muito de pessoas, existe uma preocupação muito grande de pessoas, mas sim investir mais nas pessoas, porque elas vão precisar saber trabalhar em conjunto com a inteligência artificial.
Então, até 2027, mais da metade desses gestores de dados vão precisar fazer, de fato, investimento em data literacy, né? Em educar, educar a disciplina de dados em toda a organização. As pessoas precisam, é importantíssimo que todos da organização consigam interpretar dados, trabalhar com dados e ajudar para que a IA consiga crescer de forma produtiva, tá? Então, isso demanda um investimento nas pessoas e na educação dessas pessoas, tá? Aqui ele repete um pouquinho, né? E colocar uma ênfase muito grande no pensamento crítico, né? E não receber os inputs e não ter um pensamento crítico para interpretar aqueles dados e conseguir conversar de volta com a ferramenta para que ela aprimore o seu modelo. Tá bom? Tem dois outros pontos que são muito importantes nessa jornada, né, de Generative AI, que é a parte de financial planning, né, do planejamento financeiro e da governança, tá? É importante que exista um olhar específico financeiro para a inteligência artificial, porque isso vai se tornar uma vantagem competitiva nas organizações, tá? Até 2027, a inteligência artificial generativa, ela vai ajudar a otimizar custo em 40% das organizações, principalmente quando a gente olha o ecossistema de nuvem, tá? E esse problema, ele pode ser um problema e pode ser uma solução, porque se não estiver olhando de uma forma criteriosa, os gastos em nuvens vão escalonar, as empresas, né, os parceiros, os fornecedores que terão essas tecnologias embarcadas para garantir que a gente está olhando o lado financeiro do crescimento de nuvem, vão ter uma vantagem competitiva. E é importantíssimo que se olhe para esse lado, porque o gasto de nuvens está subindo, e continuará subindo, escalonando, e a disciplina de FinOps e de IA vai ser extremamente importante para esse olhar e para garantir uma economia de custo nas organizações, tá? E aí a gente volta, né, para tocar no tema de governança, porque a governança de IA vai precisar também ser uma disciplina olhada pela organização, vai precisar ter uma pessoa responsável por trazer isso para o conselho, por ser o interlocutor dessa governança com o conselho. Então, outra estimativa aqui é que até 2027, 60% das organizações vão falhar né, em garantir que está sendo visto o valor das iniciativas de inteligência artificial, tá? E o que vai ajudar essas organizações a, de fato, conseguir garantir que o valor vai ser entregue, grande parte disso é a governança de como vai ser tratado esse tema da inteligência artificial, tá bom? Então, as organizações precisam olhar a princípios, a standards, o que está acontecendo com a regulamentação, como está sendo trabalhada essa disciplina, quem são os interlocutores, como é que as áreas estão interagindo. Então, toda essa governança aí vai ser extremamente importante para que se obtenha sucesso nessa iniciativa, tá? O Gartner, ele enxerga 7 elementos que compõem o modelo de governança, tá? De Data e Analytics, que são elementos fundacionais, tá? Primeiro deles, trust, né? Então, precisa-se ter confiabilidade nos outputs que estão sendo gerados e, obviamente, nos inputs que estão sendo colocados. Precisa ter transparência quanto a essa iniciativa, quanto à ética e o que está sendo feito. A comunicação precisa ser muito clara dos princípios. Então, a organização precisa estar muito bem alinhada, tá? O olhar para segurança e risco, cybersecurity, porque você está trabalhando dados, você está trabalhando novas tecnologias e segurança da informação vira um pilar fundacional para que se construam fundações já com segurança embarcada para a GenAI, tá? Educação e treinamento para os times, para que se use de forma responsável, né, a tecnologia. A cultura e a colaboração também é um pilar fundacional, né? As áreas de negócio precisam estar dando input, interagindo com a área de tecnologia, com a área de dados, para que dê certo, né?
E as organizações, os executivos, né, o conselho, precisa garantir que eles estão assumindo esse risco, tá? Que o risco é um risco organizacional e que precisa ser trabalhado de forma corporativa, tá? E se definir muito claramente qual é a expectativa daquela organização do valor dos outcomes que eles esperam receber de uma iniciativa de IA generativa. Estou tentando andar rápido, porque eu imagino que a gente esteja bem atrasado no nosso tempo. Vou falar um pouquinho de regulamentação, tá? Porque vai pegar. A regulamentação já está começando, né, em diversos países, no Brasil não é diferente. Essas bolinhas aqui representam, né, que países no mundo já estão começando a olhar para a regulamentação de IA. A gente pode ver uma bolinha no Brasil, então o Brasil não está fora dessa jornada e a gente vai precisar estar atento para onde está indo essas organizações. As organizações de você, de fato, estão fazendo um tracking de compliance, de risco, do regulatório? Se não estão, é preciso que parem para ter uma pessoa responsável por olhar, porque vai começar a avançar numa velocidade rápida essas regulamentações, né? O conselho precisa receber esses inputs do que está acontecendo na parte de regulamentação, né? Os Estados Unidos, Canadá já estão um pouco mais avançados, né? Aqui a gente exemplifica um pouquinho do que eles estão fazendo lá, né? Está olhando muito a parte de segurança, da inteligência artificial, de proteção social, de cybersecurity, de capacitação da força de trabalho ali nos Estados Unidos, né? Para promover também colaboração entre as empresas. Então, eles estão trabalhando muito em cima dessas regras que estão sendo criadas para fomentar um uso adequado da inteligência artificial, né? O Canadá também. No Brasil, o Brasil está olhando muito, né, uma proposta, né, de garantir que o que está sendo lançado pelos fornecedores de mercado não tem um risco claro para os clientes, tá? Então, os sistemas de alto risco, eles vão precisar, né, vai fazer parte daqui da nossa regulamentação do Brasil, vão precisar ter algoritmos monitorando problemas que aconteçam para trazer transparência para o mercado do que está dando certo, do que está dando errado, de impactos que podem estar trazendo para os indivíduos e para as corporações no Brasil, tá? Então, está tendo uma regulamentação sendo criada em cima disso, tá bom? Como que está o olhar, né, em diversos níveis dentro das organizações para essa situação, né? Então, assim, a gente olha aqui a área dos CIOs muito preocupados, os CIOs, as áreas de tecnologia, muito preocupadas, né, com a questão do uso errado dos dados, de phishing e-mails, de fraude, de spam, dos riscos associados, mais a questão de crimes, né, cybercrimes e também de alucinação de dados. Só que quando a gente sobe um nível hierárquico e olha para a liderança sênior das corporações e também dos conselhos que eu vou mostrar um pouquinho mais abaixo, as maiores preocupações é a divulgação de dados sensíveis de pessoas, né, de privacidade, que pode infringir, inclusive, a LGPD, né, e pode colocar essas organizações muito expostas, né, e a integridade das informações que estão sendo criadas. Então, o Conselho está muito preocupado com essa questão de privacidade de dados, né, além de segurança e de integridade de dados. Então, realmente, né, as regulamentações estão tentando tratar, de fato, esses temas, né, e é um ponto importante aí de alerta, tá? Como é que a gente começa? Como é que é uma recomendação, né, do Gartner? Como é que a gente poderia começar a olhar para essa jornada, tentando mitigar os riscos que existem, que a gente já viu um pouquinho aqui nessa apresentação, e trazer uma estruturação melhor para essa jornada de Generative AI. Então, como é que a gente começa a olhar? Primeiro, quais são os casos de uso que já estão funcionando? A gente para e olha, o que já está dando certo? Aonde Generative AI pode, de fato, aportar valor, né? Então, eu trago aqui 7 pilares, né? 6 pilares, desculpa, da Generative AI, onde ela já está conseguindo aportar valor, né? Então, a gente já consegue criar
conteúdos novos, como a gente tinha falado, né? E-mails, sumarizações, textos, e consegue conversar já com pessoas e trazer esses insights. Consegue ajudar a sumarizar informações e insights. Então, assim, é muito bacana você conseguir pegar um conteúdo de alta complexidade e conseguir ter esses resumos. É importante que tenha um ser humano olhando, garantindo que aquilo ali está certo e dando feedback para a ferramenta, como a gente falou, né? Mas a Generative AI já consegue fazer esse tipo de atividade, né? Melhorar processos, automatizar processos, workflow, auditorias, olhar a questão de RH, né, de talento, entrevistas, buscar novos talentos, né? Ajudar em olhar para incidentes que estão acontecendo dentro das empresas, de tecnologia mesmo, né? E gerar relatórios, olhando a produtividade, né? Das áreas, né? Ajudar na eficiência dessas áreas com assistentes virtuais, com Copilot para as áreas de TI, né? Para a geração de códigos. A gente já consegue olhar, principalmente dentro da área de vendas, né? Forecasting, fazer cenário planning, né? Olhar possibilidades, né? Também trabalhando muito com assistentes para os funcionários internos, para que eles consigam tomar decisões de forma mais rápida. E aqui, voltando para a área de TI, como a gente tinha falado, aí a parte de software coding, né? De código, de software, né? Para trazer uma agilidade nessas interações das áreas de tecnologia. Hoje, tem muitos artefatos também que já estão conseguindo ser gerados com o potencial da IA. Aqui eu vou compartilhar a apresentação com vocês no final, né? Mas narrativas, documentos, consegue-se criar visões futuras de forecast, enfim, diversas utilidades aqui hoje que já estão sendo feitas com o uso de inteligência artificial, tá? Esse quadro, ele traz um pouquinho das áreas dentro de uma empresa, né? E aonde está sendo usado a inteligência artificial hoje já com sucesso, tá? Então, a gente olha, por exemplo, na área de RH, a questão de descrição dos trabalhos, de cargos, né, e de skills. Na área de supply chain, assistentes de chatbot que estão já ajudando as decisões das gestões, né? A parte financeira está usando muito assistente para códigos, né, na área de tecnologia. Então, a gente tem diversos casos de uso. A área jurídica já usa também muito inteligência artificial para a parte de análise de contratos e assim por diante. Então, tem diversos casos de uso. Então, é importante conhecer esses casos de uso para que se entenda quais são esses casos que já estão dando certo e que as empresas podem se beneficiar para começar a trabalhar nessas frentes de IA generativa, tá? A área de RH e marketing hoje são que estão oferindo maior benefício do uso de IA e trazendo savings significativos aí para as suas organizações, tá? Como é que o Gartner organiza essa jornada, né? Então, dentro da nossa plataforma, né? A gente primeiro para e olha o que está acontecendo com a minha indústria e segmento. Eu sei que a gente está falando para diversas indústrias e segmentos aqui, então é importante entender dentro de retail, dentro da área de varejo, dentro da área de bancos, né? De financial services, dentro da área de supply chain, enfim, dentro do segmento da sua indústria, o que está acontecendo com o Generative AI? Para onde está indo essas tecnologias? Tem segmentos que estão mais avançados e outros menos avançados. E aí, começar a pensar como é que eu posso implementar a IA generativa para a minha organização, entendendo quais são os riscos e benefícios e essas previsões para o futuro, tá? Então, o Gartner ajuda a organizar um pouco dessa jornada, né? Trazendo esse framework para conseguir trabalhar Generative AI, tá? O Prisma é um dos materiais, né, mais importantes hoje que a gente tem para o uso de Generative AI pelo seguinte motivo, tá? Vou explicar essa pirâmide. Essa pirâmide, o lado esquerdo aqui da pirâmide, está escrito Business Value, né? São tecnologias que hoje já entregam um valor significativo para o negócio. Tá? O lado direito, que está escrito feasibility, é a facilidade de implementação dessa tecnologia. Então, quando a gente está no topo da pirâmide, são tecnologias que já têm um grau de retorno para o negócio alto,
e uma facilidade de implementação dessa tecnologia, tá? Então, o Gartner criou, né, esse prisma para ajudar as empresas, de fato, né, a fazerem melhor essas escolhas. Então, se a empresa não tem um grau, não gostaria, né, de arriscar muito, ela precisa ficar no topo da pirâmide. Se são empresas que querem estar à frente do seu mercado, talvez elas precisem começar a investir em tecnologias que já têm um risco maior, mas que talvez tragam um valor alto também, uma possibilidade de valor de retorno alto para o negócio, tá? Então, existe esse prisma para vários segmentos aqui, né? Vocês estão vendo aqui do lado direito, né? Para manufatura, para banco, para energia, para educação, para transporte, para diversos segmentos onde a gente faz essa análise crítica desses ferramentais que já estão lançados no mercado, tá? E também para a criação do seu próprio prisma, olhando para as particularidades individuais de cada empresa. Como é que se faz isso? Dentro do contexto da empresa, a gente olha quais são os casos de uso que já estão funcionando. Quais são, dentro desses casos de uso, quais têm um foco relevante para onde essa empresa gostaria de ir, né? E como que a gente adiciona esses casos de uso para uma realidade dentro daquela empresa. E aí, definir que resultado de negócio a empresa precisa alcançar, né? Dentro de dimensões e de viabilidades, né? Como é que você customiza as ações que estão sendo feitas e dá peso a elas para que se consiga medir esses resultados, né? E faz um acompanhamento, né? Desse caso, dando score, né? Dando notas ali, garantindo que o que está sendo trabalhado está dando retorno e o que não está se coloca de lado, né? E refinar o modelo constantemente, tá? Então é preciso sempre estar olhando e refinando o modelo e trabalhando como um círculo virtuoso, né? Aqui um exemplo, né, de um pipeline de prisma, olhando marketing, vendas, né, que são áreas que hoje já conseguem garantir resultado, né, do uso de IA generativa, por exemplo, na área de marketing, né, descobrir novos leads, né, para entregar para a área de vendas. Olhando, por exemplo, em vendas, como é que eu otimizo o território dos times de vendas para eles trabalharem melhor as contas que estão na mão dos vendedores, né? Enfim, dentre diversas outras iniciativas, tá? Que podem ser trabalhadas com IA. Então, é importante conhecer, saber para conseguir priorizar o trabalho que vai ser feito, tá? Outra coisa importante, a gente está falando da regulamentação, né? É muito importante que se estabeleça uma política corporativa para Generative AI estruturada, tá? Esse outro ferramental, o Gartner tem uma ferramenta, né, para construção desse material, que é só um exemplo, né, de uma das analistas que escreveu esse documento para entender um pouquinho o background dessas pessoas, né? Então, a Lauren aí, ela tem uma experiência de mais de 15 anos com corporate compliance e compliance e risco corporativo, né? E ela ajudou a montar esse template base aí para ajudar as empresas a trabalharem essa questão de compliance e risco com o foco na inteligência artificial, tá? Uma sugestão aqui que serve para todos, né? Que vocês podem usar aí nos seus dias de volta nas suas empresas, né? De um plano de trabalho, né? De IA generativa que a gente normalmente de forma macro, né, que a gente normalmente começa a trabalhar com os nossos clientes, primeiro, quais são os objetivos estratégicos, né, entender claramente os objetivos estratégicos daquela empresa, como é que a gente pode pensar em IA para estar aportando valor para esses objetivos estratégicos, e aí a gente começa a criar uma disseminação do conceito de IA na corporação, né, as empresas, as pessoas dentro da empresa precisam entender o que é, definir uma governança. A gente falou de governança lá atrás e governança precisa estar na largada, para que se garanta que investimentos vão ser feitos da forma mais assertiva possível. Existe risco em qualquer investimento de IA, mas como é que a gente minimiza esses riscos, tá? Então, depois a gente passa por um processo aí, né, de olhar os trends, de olhar o que está acontecendo na indústria, de criar uma política de IA, né, e aprovar essa política corporativamente, né, trabalhar o olhar dessas tecnologias, monitorar a compliance, né, essas políticas para conseguir se criar um ecossistema em que se gere
novas ideias e novas tecnologias e novos programas que vão, de fato, funcionar de uma forma mais assertiva para suas empresas, tá? É importante que se garanta que o conselho esteja sempre muito bem avisado do que está acontecendo, né, desse planejamento, que se democratizem os dados dentro das organizações, né, e que se tenha essa estratégia muito clara, esse roadmap muito bem desenhado para que as estratégias de IA generativa possam dar certo. Eu termino por aqui, tentei dar um apanhado aí, não passar muito do tempo, a gente já está 10 minutos atrasado. Queria abrir um pouquinho aí para perguntas e respostas, né, Guelma? E ouvir feedback também. Patrícia, eu vou te dar o primeiro feedback. Sensacional sua apresentação, uma aula de inteligência artificial, uma atualização fantástica e assim, com a sua apresentação, né, o grande receio que a gente tinha, né, que a IA ia trazer uma substituição da mão de obra, né, uma eliminação, e ficou muito claro que vai existir uma demanda enorme, né, de governança da IA, E de de análise investimento de das risco. pessoas, né, Luiz? Então, vai ter uma demanda muito grande, né, de pessoas especializadas a poder gerir a inteligência artificial e realmente tornar ela produtiva, né, para as empresas, né, para evitar que ela se torne um investimento, como você falou aí, que não traz resultado, né, o resultado esperado. Sensacional, muitíssimo obrigado aí pela aula que você deu para a gente. Claro, foi um prazer. Só complementando esse teu comentário, né? Porque assim, as pessoas, a gente não tem pessoas formadas no mercado, disponíveis. Vamos contratar a pessoa formada. A gente precisa formar essas pessoas dentro das nossas organizações, né? Então precisa de fato ter aquela figura que a gente falou, né? Do gestor de dados, ajudando a disseminar esse conhecimento e a formar essas pessoas que têm o perfil adequado para serem embaixadores dessa missão, embaixadores dessa missão. Então, isso é muito importante, né? A questão de talentos e de desenvolvimento de pessoas, para que elas estejam preparadas para interagir com essas máquinas da forma mais assertiva possível. Sem dúvida. Bom, eu queria então agora abrir para perguntas, né? Nós estamos um pouquinho avançado o tempo. Alguém levantou. Margarete, você viu alguém aí que gostaria de falar online? Nós temos alguns comentários aqui no chat, estou olhando. Muitos elogios, viu, Patrícia? Muitos elogios. João Café pediu a palavra, Luiz. Ok. Muito bem. João Café. Eu quero fazer uso da palavra também para cumprimentar a Patrícia. Sua apresentação foi muito boa, assim, porque deu um panorama amplo que nos faz entender o momento em que a gente está, tão importante quanto da Revolução Industrial, como você mesma disse. O que nós temos uma certa angústia é de ver, Patrícia, o uso da inteligência artificial nos nossos negócios, nos negócios empresariais. Ver isso funcionando de uma maneira natural. O primeiro impacto que a gente tem, que isso muita gente teve, né, de que isso vai fazer desaparecer o homem, é bobagem, nada disso. Assim como o médico aprendeu a conviver com a máquina de exames, nós também, todos nós, podemos aprender a conviver com essa máquina que nos ajuda a examinar, a fazer, até conceber outras coisas. Isso não é motivo de alarde, é motivo de concentração, de aprender, etc. Então, o passo seguinte é isso dentro das organizações, não só das grandes organizações, mas todas elas, as pequenas, os individuais, os profissionais liberais, o uso disseminado dessa inteligência artificial voltado para servir ao ser humano. Exato. Isso que eu acho que é o grande propósito. Nós temos que quebrar as resistências que muitos ainda têm, de que isso vai atrapalhar, de que isso não sei o quê. Não, nada disso. Nós temos que usar isso nas escolas, saber como usar isso nas escolas, para não embotar a inteligência das crianças, né? Não restringir, mas nós temos que entrar com elas nas escolas, entrar com elas nos escritórios, entrar com elas na indústria. Eu acho que é um desafio da humanidade.
né? É E um sabe um desafio da comentário que você fez humanidade. das escolas, João? Só complementando aqui, que eu acho que pode ser interessante, mas já existe, né, uma ferramenta de IA que provoca as crianças, não é dar a resposta. O pulo do gato é a criança não perguntar quanto que é 2 mais 2 e responder 4. É saber provocar para a criança chegar na resposta. Perfeito. Então, já tá sendo trabalhada essa disciplina. É muito legal esse documentário, porque, de fato, muda, né, a forma que talvez a criança consiga acelerar o aprendizado dela. Ela está fazendo o dever de casa e ela vai ter um assistente para conseguir auxiliar nesse processo É. de, né, evolução mental ali para chegar no resultado. Isso, e auxiliar de maneira inteligente, de maneira responsável, de maneira que venha contribuir com o ser humano, no geral. Eu vejo, Exato. assim, muitos textos, eu sou advogado, e muitos textos que me chegam à frente, eu já consigo identificar que ele foi elaborado com a ajuda da inteligência artificial. A gente vê uma certa... o texto é mocinho, é bom Uhum. moço demais para ter sido feito Uhum. por uma pessoa. E tá limpo demais. E a gente consegue identificar. Eu te Muito pergunto, legal que você trouxe isso também, porque o é, nosso cérebro vai começar a ficar treinado para conseguir identificar a diferença. isso, Fizeram uma brincadeira no Gartner que eles botaram figuras geradas pela generativa AI e figuras reais. As primeiras as pessoas erraram, depois ninguém errava mais. Todo mundo já sabia qual era. é, Nosso cérebro se autotreina para identificar exatamente o que você identificou. isso. Isso vai gerar para mim uma pergunta que talvez não é necessário que você tenha a resposta, mas para a gente ficar com esse pensamento, é, a reprodução sem a interação humana, ela pudesse ser denunciada de alguma forma. É assim, na hora que você recorta e cola, vai com o pé de página pregado ali naquele texto para mostrar que aquilo foi retirado de algum lugar. Eu não Mas sei se isso é possível. Não sei se alguém está preocupado com isso. Porque tem alguns sites de consulta, se você recorta e cola, ele vai com nota de pé de página para dizer isso foi tirado do site tal, tal, uma tal. marca d'água que você não Uma consegue marca apagar, d'água. né? Não Porque sei isso se... traz legitimidade, né? Para você saber de onde é É, que veio esse. exatamente. Eu não sei te responder, mas eu posso buscar aqui internamente para ver se a gente tem essa resposta, para te falar se existe um movimento para que isso aconteça, né? De fato, mas faz total sentido. Eu vou anotar aqui, é, João, e eu posso falar com o Luiz e eles dão um retorno. Tá, pode Se falar comigo se é direto que também. haverá, tá? Mas, enfim, eu vou tentar entender aqui se existe esse Se você movimento. procurar em Belo Horizonte, você não é de Belo Horizonte, né? Não, sou do Rio. Se você procurar João Café, só tem eu aqui, viu? Então, Você quando eu vai... for a Belo Horizonte, a gente se encontra. Tá certo, tá ótimo. Muito obrigado, viu? João, Nada. muito obrigado aí pela pergunta. Nós temos uma surpresa aí prevista aqui para a reunião. Eu queria ver com o Henrique se nós podemos mostrar a surpresa. Surpresa? Coisa do Guelmo. Sim, está disponível já. É Você só quer introduzir compartilhar aí com a rapidamente. gente? Sim, vou compartilhar. Só introduzir rapidamente enquanto eu Explica aí o que compartilho você aqui. fez Tá, e, o que, e perfeito. compartilha aí com a gente. Ok. Impulsionado aqui pelo nosso superintendente Luiz Paulo, ele já tem sempre nos questionado aqui, né, o que que a gente pode trabalhar já de inteligência artificial, principalmente nas reuniões que a Seminas faz, né, recorrentemente aqui, diariamente nas Seminas. A gente buscou algumas alternativas, né, alguns aplicativos conectores do Zoom, mas em termos de compliance, governança, segurança, esses aplicativos não passaram aqui internamente, e a gente foi e conheceu a inteligência artificial que o próprio Zoom disponibilizou, que chama AI Company, né, a inteligência artificial companheira. Na verdade, ela é um próprio assistente, né? Eu liberei ela na reunião aqui, se vocês verem na barra de tarefa, ela fica como um assistente virtual mesmo. Você pode perguntar para ela se você foi citado, qual que é o resumo da reunião. Então, vou compartilhar aqui para vocês qual foi o resumo da reunião a partir do momento da sua palestra, tá, Patrícia? Ela foi gerada a partir de uma inteligência artificial. Que legal. Todos vendo? Eu vou ler rapidamente aqui. A reunião foi Ainda não, conduzida. Henrique. Tá Eu tô vendo? vendo. Tá vendo? Agora sim. Ah, ok. Agora sim. Vou ler rapidamente. A reunião foi conduzida por Patrícia Barros, que debateu a evolução e o potencial da inteligência artificial em diversos setores. Enfatizou a importância de compreender os casos de utilização da IA que já estão a funcionar e como podem ser adaptados para satisfazer necessidades específicas da empresa.
Salientou ainda a necessidade de uma abordagem estruturada para a implantação da IA, considerando os riscos e benefícios, e a necessidade de uma governança eficaz. Patrícia também discutiu o potencial da IA para gerar ideias, melhorar processos e criar novos produtos e serviços. Abordou também o panorama de regulamentar em torno da IA e a necessidade das empresas se prepararem para as mudanças. A reunião terminou com uma sessão de perguntas. Sensacional. Sensacional, exatamente, tem Palmas para IA. uma modificação a ser Essa é feita. generativa, né? Muito legal. Exemplo Ô, Luiz, fantástico. tem duas pessoas com a mão levantada aí, que não sei se você está vendo, a doutora Marilene Batista e o Gustavo Cansado. O Alexandre não está aí não, né? Porque o Alexandre tinha até pedido que ele ia ter que ir para uma reunião. O Alexandre Ateniense. Doutora Marilene Batista e Gustavo Cansado estão com a mão levantada. Quem levantou primeiro? A doutora Marilene Batista. Doutora Marilene Batista, por favor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Patrícia, por compartilhar aí, né, com a gente os insights. Teve um momento da sua apresentação que você falou que a inteligência artificial ela precisa ser treinada. Esse treinar da inteligência artificial, ele tem que ser feito por nós ou pelo desenvolvedor da inteligência? Por nós. Por isso que é Por importante. nós. Por nós. Por isso que é muito importante, né, as pessoas estarem educadas nesse processo. Vou dar um exemplo para poder tangibilizar de forma bem simples, né? O Gartner disponibiliza hoje, né, para a área comercial, uma ferramenta de GenAI para a gente, né? Então, a gente consegue, por exemplo, subir um relatório financeiro de uma empresa e falar, me ajuda a trazer um resumo desse relatório financeiro. Né, pontos importantes, eu preciso conversar com o conselheiro dessa empresa, quais são os assuntos principais que você acredita que eu precise abordar com esse conselheiro? Se ela me dá uma resposta errada, eu preciso ser capaz de corrigir, para que ela entenda que ela me deu uma resposta errada e para que o modelo se ajuste e consiga me dar respostas mais assertivas no futuro. Então, a gente não pode contar com pessoas que não têm uma visão crítica do que está chegando de informação. Porque se você aceitar a informação e ela vier errada, e você dizer para o modelo, obrigada, você acertou e o negócio está errado, ele vai continuar te dando feedbacks errados. Então, Sim. por isso que essas pessoas, né, que estão na ponta e interagindo com a inteligência artificial generativa, que permite que esses seres humanos façam essas trocas, elas precisam sim ter uma certa educação para conseguir ajudar a aprimorar esses modelos, sabe? Então, é mais ou menos aí, porque como é conversacional, né? Eu tenho um colega aqui ele está animadíssimo com a ferramenta, então ele está ensinando inúmeras coisas para a ferramenta, sabe? Em português, porque o Gartner é uma empresa americana, né? Então, assim, todos nós estamos se beneficiando do trabalho que ele está fazendo, né? De interagir com frequência com a ferramenta para ajudar a aprimorar o modelo. Mas é muito importante que a gente tenha a nossa visão crítica para fazer essa troca de volta, sabe? E aprimorar o modelo, tá? Não é só a área de tecnologia. É também a gente. Isso daí é uma parte do pulo do gato, né? E assim, ó, hoje em dia nós temos aí o ChatGPT, né? Que é o mais famoso, vamos dizer assim, a versão 3.5 e a 4.5, que é a versão paga. Na sua concepção, é melhor que a gente já comece trabalhando com a versão paga, que parece que ela é bem superior à versão gratuita, ou independe? Marilene, assim, normalmente, né? E assim, eu não estou em posição para fazer uma recomendação, tá? Porque os analistas do Gartner que fazem, então seria um pouco fora do contexto aqui nosso de governança eu fazer uma recomendação. Mas como que a gente olha, né, para essa questão, tá? Se tratando de Gartner, né? É entender, primeiro, para que você, qual a intenção de uso, né? E o que vocês precisam conferir de valor, vocês gostariam de ganhar, né, de retorno fazendo esse uso, né? Então, é importante ter uma clareza do objetivo
do uso daquela ferramenta para se conseguir tomar uma decisão um pouco mais lúcida se vale a pena fazer um investimento em dinheiro ou não, né? Para Entendi. você comprar uma ferramenta que tenha um pouquinho mais de capacidade. Então, Aham. normalmente, a gente tenta fazer uma correlação muito clara entre o propósito de uso, né? E o investimento feito para se ponderar os custos e benefícios desse tipo de decisão, tá? Mas é lógico que é indiscutível que a A versão diferença, né? ela tem uma funcionalidade muito maior, é um investimento bacana, é, Aham. e também uma possibilidade aí de se pensar o que se faz corporativamente para talvez criar esses ferramentais. Agora, as grandes empresas de tecnologia, elas estão embarcando IA, como o Uhum. Zoom, que a gente viu aqui, como o Zoom, como Sim. todas as outras, os outros grandes vendors de tecnologia vão embarcar IA nas suas soluções. Uhum. Se Gartner está usando internamente, qual é o próximo passo? É que os nossos clientes façam uso também, né, da inteligência Claro. artificial. É natural que esse caminho siga. Então, assim, essas interações vão ser feitas de forma gratuita, né? Gratuita, mas Aham. embarcadas com os fornecedores que vocês já têm contato hoje. Tem isso também, tá? Aham. Não, maravilha. Obrigada, Patrícia. E Obrigada a mais uma vez, você. parabéns pela apresentação. Obrigada. Acho que é o Obrigado pela Gustavo, né? pergunta, doutora Marilene. Nada. Vamos passar agora para quem estava com a mão levantada? O Gustavo. Gustavo. Gustavo Cansado. Eu. Gustavo Cansado? E aí, pessoal, boa noite. Patrícia, muito boa apresentação. Obrigado. Mas eu vou ser objetivo aqui também. É o seguinte, pessoal. Bom, em relação à sua apresentação e à vivência que eu estou tendo aqui lá na minha empresa, né, com IA, aqui a gente está, na empresa a gente já está aplicando bastante, né, também. A gente tem várias soluções de IA que a gente está usando no dia a dia e estamos testando sempre. Por quê? Eu acho que eu vejo essa questão da inteligência artificial como, né, na verdade, na prática, uma forma de acelerar a inovação, né? Então, assim, é uma tendência grande agora que a gente tem é que a inovação ela vai acelerar. Ela já está acelerando e vai acelerar ainda mais. Mas no fim das contas, acaba sendo uma inovação como outra qualquer, né? Então, assim, como que a gente lida? Eu tô, pelo menos aqui, né? A gente está lidando com isso dentro das nossas iniciativas de inovação, né? Então, do mesmo jeito que o pessoal inova ao trazer, a gente inova ao trazer talvez uma tecnologia nova de gerar relatório, a gente também a gente faz parte da inovação trazer uma tecnologia nova que traz um relatório que tem uma inteligência artificial embarcada. Por quê? Porque ela traz inovações que aquela que não tem inteligência artificial embarcada não traz. Então faz sentido testar, né? Então, basicamente, eu acho que fica a implantação de inteligência artificial dentro da rotina das empresas, ela fica bem a cargo dos processos de gestão de inovação, né? Beleza, mas dito isso, Hum. a grande preocupação, dito isso, né, vendo a inteligência artificial como uma inovação, acho que fica mais tranquilo essas preocupações iniciais que as pessoas têm em relação à substituição e tudo mais. É uma questão de velocidade, né, e não de fato no conceito de substituir as pessoas, né? Porém, então, assim, a minha preocupação atualmente, assim, na prática, é o seguinte, em relação aos dados. Por quê? A inteligência artificial aprende através de dados, né? Então, para que funcione, a gente precisa dar dados para esses sistemas, né? Então, em alto volume. Então, por exemplo, a gente usa aqui uma ferramenta que gera relatórios com base em inteligência artificial. Para gerar relatórios consistentes, ela precisa ter acesso a um volume grande de dados para gerar esse relatório. Então, dito isso, eu fico com umas reflexões, né? Talvez não sei se você vai conseguir responder, tá? Mas Ah, talvez você traga uma visão. Como a gente lida com isso, né? Por quê? Por exemplo, na hora de escolher uma ferramenta, antes eu poderia pegar uma ferramenta qualquer. Hoje, faz sentido eu escolher, por exemplo, uma ferramenta brasileira ao invés de uma ferramenta de outro país? É mais seguro em relação aos meus dados, mais estratégico? Ou qual é o tipo de critério que eu devo ter na hora de colocar, por exemplo, uma inteligência artificial que transcreve reuniões, por exemplo, né? Então, todo o conteúdo de todas as reuniões que eu faço dentro da empresa, que todo mundo faz, vai estar na nuvem, sob a tutela, né, sobre a responsabilidade de uma empresa que eu nem sei quem é, né? Não sei onde está, nem sei quais são os protocolos de segurança, certo?
Então, assim, isso pode vazar? Isso vai trazer algum problema né, de ficar dando dados para pessoas que às vezes não deveriam ter acesso a isso, certo? E né? Então, assim, e também entra um outro ponto que também eu acho que é muito importante, não só de uma segurança direta de dados, mas né, uma questão grave, né, que já foi pauta de muita discussão, é a questão dos direitos autorais, né? Isso no ramo da arte, principalmente, e também na pesquisa. A gente tem uma situação em que a inteligência artificial generativa, então ela gera, ela cria conteúdo, Sim, mas ela cria conteúdo com base numa base de dados que ela tem acesso. Então, se ela vai lá e cria, por exemplo, uma imagem ou um texto, mas usa como base para desenvolver isso, ideias de outros autores, de quem é os direitos, de quem são os direitos autorais, certo? Então, isso. se a gente está falando, usando esse exemplo meio simples também, né? Bem simples, bem superficial, das reuniões, imagina a gente começar a transcrever reuniões estratégicas das empresas e as ideias que vão sendo geradas, as inovações que vão sendo geradas ali no dia a dia da empresa vão virando também matéria-prima para gerar ideias para outros negócios e ter uma certa questão de roubo, né, estratégico de ideias, né, e tudo mais, Sim. num ponto de vista que vai além, numa situação que vai além de textos, imagens, né, mas sim de conceitos, ideias e coisas um pouco mais subjetivas, né, do que isso, né? Enfim, eu falo, acho que eu sei que eu falei demais, desculpa. Mas, enfim, tem alguma visão sobre isso? Eu vou tentar organizar aqui um pouco como uma disciplina, porque o que acontece, né? Eu acho que um pouquinho de tudo que você falou, né, faz parte de uma definição de uma política de IA dentro das empresas. Porque é essa complexidade toda que você trouxe, né? Você trouxe uma complexidade grande que ela existe. Então, assim, precisa se definir corporativamente que tipo, por exemplo, de reuniões seriam passíveis de você deixar fazer a transcrição? E que tipo de reuniões não poderiam por motivos X, Y, Z? Então, por isso que precisa existir esse comitê para definir essas políticas e ter essas regras muito claras, para que essas coisas não aconteçam, né? Você pegar uma reunião de conselho estratégico que está se decidindo se você vai fazer um IPO, se vai fazer um merger and acquisition, que ainda é uma informação confidencial, esse negócio é transcrito e ele vaza, pode ter um impacto muito grande para aquela empresa. Então, que tipo de informações, que tipo de reuniões poderiam ser colocadas para o uso da inteligência artificial hoje, sabendo a ferramenta que você usa, se ela não é 100% segura a critério. Então, assim, por isso que é importante sentar para delimitar essas políticas e fazer com que as empresas tenham consciência das políticas corporativamente e que se crie um programa de transmissão disso, de educação para todo mundo. Porque é complexo, como você colocou, né? Essa questão de direitos autorais, enfim, de que tipo de uso de informações se pode usar, né? Aqui, exemplificando, né, que dentro do Gartner tem parâmetros no nossa interação com a IA do que a gente pode fazer, do que a gente é autorizado a fazer. Então, existem parâmetros, eles delimitam a gente, eles não botam a gente para fazer o que quiser com a ferramenta, entende? Então, foi lançada, né, a ferramenta já com as regras para os funcionários do que a gente pode e não pode fazer de forma muito clara. De forma muito clara. Então, isso que eu acho que é a parte mais importante, que faz parte da governança e dessa política que precisa ser criada, entende, Gustavo? Eu acho que vai mais ou menos por aí, para tentar organizar essa jornada de uma forma mais estruturada e reduzindo esses riscos que existem, que você bem trouxe, que são riscos reais. Sim, obrigado, Isso Patrícia. ajudou um pouquinho. Ô, Patrícia e Gustavo, eu posso complementar rapidinho, aproveitando? Pode, Ô, Gustavo, claro. até que você falou da questão que a própria inteligência artificial do Zoom, né, que eu demonstrei aqui, e a gente também faz a transcrição, né, através do Zoom, mas anteriormente, igual eu citei, a Seminas não aprovou outras 4 ferramentas, né, realmente porque existe esse risco, ela colhe muitos dados, ela pede muitas permissões, e nós não aprovamos, mas a gente foi a fundo nas questões das políticas e privacidades do Zoom, elas são muito convergentes com relação ao LGPD, GDPR,
Então, com relação ao Zoom, você pode ficar muito tranquilo, tá? Eles informam lá nos termos da política que eles não fazem uso realmente, eles fazem uso daquele momento. Então, eles não vão lá e colhem, guardam e buscam, guardam as informações. É no momento mesmo, usam e descartam, entendeu? É bem tranquilo. Queria só fazer esse adendozinho. Perfeito. Perfeito, legal. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Excelente explicação da doutora Patrícia. Henrique aí também mostrando a sua experiência, né? A experiência das Seminas, né? Acho que a gente já está começando a construir aí, essa reunião está sendo muito importante para a gente pensar em construir a nossa cartilha, né? Que vai ser o grande produto aí desse trabalho nosso, para a gente orientar, né? Os associados, as empresas, né? Como implementar e gerenciar a inteligência artificial. Bom, nós estamos aqui já com horário avançado. Tem mais alguma pergunta? A gente pode, A né? Morgana, o Luiz, a Morgana Niados está solicitando a palavra. Morgana? Então, por favor, Morgana. Boa noite, eu estou aqui assim, ó, louca não acaba. Eu terminei uma reunião rapidinho para voltar aqui de tão interessante que estava. Patrícia, parabéns. Eu tenho participado de vários grupos, inclusive um grupo com o diretor gente, me fugiu aqui agora. Da SMPD de São Paulo. Uhum. E a gente tem discutido muito, né, as funcionalidades da AI. E aí, a Marilene, ela perguntou, né, se era ficar só com a 3.5 ou se ia para a que vai pagar. E aí, a sua resposta foi muito pertinente. E uma das discussões é exatamente isso. As pessoas, elas não sabem nem o que a AI pode fazer por elas, né? Então, como que eu vou assinar? E aí, eu fui fazendo ali uns desafios com o ChatGPT, ali o basiquinho, que eu não pago nada, e comecei a criar alguns prompts para ele, tá? Para eu entender até onde que ele podia me levar. Então, eu me baseei ali com perguntas dentro da área que eu trabalho, que é o varejo de pequenas e médias empresas. E eu comecei a fazer perguntas do tipo: como que eu crio uma persona que está com interesse em aumentar suas vendas, em fazer contratações assertivas? E aí ele criou, tá, o perfil. Aí eu coloquei homens e mulheres. Ele criou exatamente a persona. Aí eu fui criando prompts. Como que eu faço anúncios que chamem a atenção dessa persona que você criou, né? Qual a linguagem? Aonde que ele me compra? Como? E, gente, foi impecável. Impecável. Então, assim, eu não tenho noção ainda do que o 4.5 pode fazer, mas se a gente fizer a pergunta certa, Isso. tá? A Isso pergunta que tem que treinar as pessoas. Porque a assertividade já está bastante alta. Aqui na nossa ferramenta, eu diria que está uns 90%. Como você relatou, também é muito alta a assertividade já. A exatamente. Então, pergunta é bem feita, e se você for corrigindo, você percebe que a resposta é errada, você vai dando os parâmetros, né? Isso, e é isso que você fez. exatamente. Então, assim, ele me criou realmente um trabalho impecável, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender, né, o que ela pode trazer de benefício para você e para os seus clientes e ir aprimorando, porque senão a gente vai ficar perdido ali, né? E aí eu participo anualmente da NRF, que acontece em Nova York, e assim, lá nós estamos falando do epicentro do varejo, e eles estão ali também, as grandes empresas, testando, né? Porque é muito novo para todo mundo. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Para o varejo, né? Para o varejo de modo geral aí, roupa, calçado, farmácia, supermercado, dentro desse pequeno e médio, né? O que você sugere para eles usarem para trazer? Porque a gente está ouvindo falar de personalização, das análises de dados para ter ali uma conversa, uma mensagem mais direcionada. O que você sugere realmente na prática que pode ser útil para eles? Então,
isso aí é bem bacana para fazer uma análise do prisma, né? Tem um prisma para varejo, acho que na hora que eu mostrei lá você deve ter visto, né? Um retail. Não, eu fiquei entrando e saindo, porque eu Ah, tinha outra reunião. então, e aí eu acho que a gente teria que ter um tempo aqui, né, para se aprofundar, mas de fato o Gartner ele plota já hoje, né, dentro de um prisma que ele olha a facilidade de implementação de uma tecnologia, tá? Versus o valor que ela entrega, tá? E aí coloca isso dentro de uma pirâmide, onde o topo da pirâmide ele tem uma facilidade de implementação maior e uma entrega de valor maior. Conforme você desce, vai para a esquerda na pirâmide, tem muita entrega de valor, mas é mais difícil de implementar. Você vai ter uma complexidade maior de implementação. Então a gente consegue já dar uma visibilidade, né, de que tecnologias são essas que já estão sendo implementadas hoje para o varejo, que já estão trazendo valor com uma implementação relativamente mais fácil. E aí, para as empresas que querem estar à frente, talvez elas arrisquem nessas que têm maior dificuldade de implementação, mas que você sabe que tem um potencial de retorno alto, né? E aí eu acho que eu poderia até compartilhar, Morgana, se você entrar em contato com o Luiz, enfim, e me der seu e-mail e tal, eu posso te compartilhar uma visão aí desse prisma para a área de varejo, para você ter uma visibilidade de que Ah, eu tecnologias quero são sim. essas. Vai ser um prazer. Tá bom? Deixa Obrigada, eu, obrigada. posso só compartilhar uma coisa rapidinho? Você está falando sobre isso, é bem rapidinho mesmo. É, eu acho que, assim, uma das coisas mais difíceis é a gente conseguir colocar, entender como colocar na rotina algo que não faz parte ainda da nossa rotina, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente não sabe que precisa até a gente entender como que elas funcionam, aí você entende que você precisa dela. Então, assim, um exercício que eu fiz, que eu já faço, tenho feito há algum tempo, foi basicamente pegar o chat, você estava falando de chat GPT, né? Que é uma ferramenta, né? Uma ferramenta mais popular, mas e deixa assim, você está trabalhando e deixa ele aberto. No meu caso, eu contratei o Premium para poder ter uma experiência mais completa, né? E deixa ele lá. Ao longo do dia, você tenta usar ele, vê onde que você consegue usar ele, sabe? Você começa a usar, eu fui percebendo que você vai começando a usar como se fosse um assistente de fato, sabe? Para poder dar ideias para coisas pessoais, para organizar uma planilha que você não está conseguindo, para falar, putz, essa planilha aqui eu preciso colocar uma fórmula. Faz a fórmula para mim, aí pega e coloca. Então você começa a usar para a lista de compras, para a ideia de receita que você vai fazer. Você começa a usar ideia de presente, você descreve a personalidade de uma pessoa e pergunta qual presente você pode dar para ela. Você começa a usar como se fosse um assistente de fato, né? E hoje em dia ele ainda entende a linguagem falada, né? Então você pode falar com ele ao invés de escrever. E aí você vai percebendo de fato como que o negócio pode ser útil no seu dia a dia, né? Então eu acho que forçar o uso é uma boa forma de você compreender as aplicações e ter ideias de como aplicar nas suas rotinas, porque eu acho que é muito sobre isso, né? Não é uma fórmula de como todo ser humano deve aplicar, e sim como aplicar nas rotinas que você tem para otimizar elas, né? Enfim, só uma reflexão aí, gente. Bacana. Gelman. Está travado aqui no meu computador, mas já voltou. Muito interessante essa pergunta aí da Morgana. Assim, na sua explicação estava isso, né? Vai existir aí a profissão do prompter. O prompter é a pessoa que ele vai saber fazer as perguntas da forma correta para gerar a resposta correta da inteligência artificial e também vai alimentar a inteligência artificial com mais inteligência. Então, essa é a profissão do futuro, chama-se prompter, né? Então, as plataformas vão estar aprendendo com a gente, né? E tem muita coisa para se aprender, né? Eu entendo que a inteligência artificial ela é igual o processo de aprendizado da criança, né? As tecnologias são muito imitação da natureza, né? E a inteligência artificial é a imitação do ser humano. Então, o ser humano ele não nasce sabendo, passa por todo um processo, né, de aprendizado
E vai acontecer exatamente a mesma coisa com a inteligência artificial. Certo, doutora Patrícia? Tá no mute. Seu telefone, seu computador está no mute. Desculpa, eu estava falando aqui no mudo, mas é isso mesmo. Eu acho que estamos alinhados aí com esse entendimento. Acho que é para onde o negócio está indo, né? A gente precisa realmente das pessoas aí sendo o pivô dessa transformação. Não é a máquina funcionando, né? São as pessoas ajudando aí na evolução desse sistema complexo, mas que gera muita informação nova e eficiência para o dia a dia, né, das empresas. Eu acho que travou. A conexão dele está travando. Voltou agora. Está nos ouvindo, seu Luiz? Desculpa que parece que minha internet está dando um problema aqui. Eu fui Deu uma travadinha. foi desconectado, mas entrou de novo. Bom, gente, nós estamos com o horário bem avançado. Eu acho que podemos encerrar. Não sei se tem mais nenhuma outra pergunta. Então, vamos encerrar. Eu queria saber com o presidente Marcos Brafman se ele gostaria de falar algumas palavras. Eu acredito que ele tem uma vontade de se manifestar aí perante essa apresentação interessantíssima aí da doutora Patrícia. Com certeza, Luiz, mas nosso presidente do Conselho de Cultura, Jorge Souza, levantou a mão aqui. Vamos ouvir o que ele gostaria de perguntar ou comentar, por favor, Jorge. Perfeitamente. Aí, logo na seguida do Jorge, eu faço o encerramento, com certeza, porque a Patrícia já está mais de uma hora, além do tempo que você combinou com ela. Desculpa, Patrícia. Tá tudo bem. Eu não vou tomar muito tempo. Não, eu queria parabenizar o Geltman pela brilhante iniciativa de trazer a doutora Patrícia aqui e parabenizá-la pela brilhante apresentação, né? Foi muito instrutiva para todos nós e, assim, de uma forma simples, sintética, nos passou uma série de informações importantes. Eu acho que foi extremamente valorosa a sua participação aqui na Seminas nessa tarde de hoje. E eu gostaria de saber se essa apresentação pode ser disponibilizada para as pessoas que estão interessadas ou se é um documento interno seu que você não pode disponibilizar. Não, eu acho até que o Guelma consegue responder melhor que eu, porque a reunião está gravada, né, Guelma? E vai ser colocada no portal da Seminas. Não, eu falo a apresentação que você eu vou fez. compartilhar em PDF para o Guelma, para que ele possa distribuir para vocês, tá bom? Ah, que ótimo, que ótimo. Eu gostaria de receber, então. Parabéns mais uma vez, brilhante a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Foi um prazer. Muito bem lembrado, Jorge. Mas então, Patrícia, em primeiro lugar, te agradecer por vários motivos, né? Primeiro, que você atingiu plenamente nosso objetivo, que é levar aos nossos associados informações relevantes, confiáveis e, principalmente, desmistificando a inteligência artificial, né? Mostrando que a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta para ser utilizada pelas pessoas, pelas empresas, para aumento de competitividade, para aumento de produtividade e, principalmente, que as pessoas vão continuar sendo absolutamente necessárias, importantes e relevantes nesse processo. Então, essa palestra foi brilhante, você conseguiu realmente transmitir essas questões, né, para quem mais nos interessa que utilizem a inteligência artificial, que são os nossos associados, e com essa ferramenta alcançar produtividade, competitividade, né, aumento, né, de resultados dos seus negócios, lucratividade, que é tão importante. Então, te agradecer demais pela sua generosidade de estar aqui hoje conosco. Essa apresentação vai ficar gravada, a sua apresentação também vai ser compartilhada, que eu tenho certeza que vai ser muito útil nesse trabalho que o Luiz Gelman está conduzindo com tanta competência. E te agradecer também, parabenizar, Luiz, por esse início chave de ouro, né? Começo fantástico, né, do trabalho do nosso grupo.
Agradecer a equipe Asseminas, o Henrique mostrando que está afiadinho aí na inteligência artificial, né, no uso nas Asseminas, né, Henrique? A Margarete, a Carla também que está conosco, o Luiz Paulo, enfim, a equipe Asseminas está sempre dando apoio aos nossos 21 conselhos empresariais, que está aqui representado por vários presidentes. Eu quero cumprimentar a todos, cumprimentando o Jorge Souza, que é o presidente do nosso Conselho de Cultura. Eu vi a Adriana Marciano também, do Conselho da Mulher Empreendedora. Enfim, são 21 conselhos, Patrícia, que nós temos na Asseminas, e esses conselhos são dirigidos por líderes da maior competência, capacidade, e que vão, com certeza, estarão disseminando nos seus respectivos conselhos todo esse conhecimento, toda essa informação confiável que você trouxe para nós. Então, agradeço muito a você, as presenças, e realmente a inteligência artificial precisa de boas perguntas para ter boas respostas. Nós tivemos aqui excelentes perguntas e excelentes respostas, né? Então, agradecer a todos que fizeram as perguntas, engrandecendo o evento e dando oportunidade que você tivesse mais do que nunca mostrando a sua competência e seu conhecimento, Patrícia. Muito obrigado, agradeço a presença de todos, né, ao pessoal que esteve conosco aqui, né, e, enfim, Luiz Guelman, eu não estou vendo se o Luiz ainda está, se ele caiu de novo, acho que o Luiz caiu a conexão dele caiu. Estava procurando aqui a conexão do Luiz, caiu novamente, né, Henrique? Caiu. Mas então, em nome do nosso presidente Anchieta, eu agradeço muito a todos, agradeço especialmente a Patrícia, e se o Luiz voltar, Henrique, você fala que, dado da hora, eu fiz o encerramento aqui em nome dele também. Ele E até a conectou agora próxima. aí. Conectou? Conectou. Luiz, seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado, Luiz. O Luiz ele tem um backup aqui de apresentação. Isso é importante, hein? Vou deixar o backup pronto aqui, porque eu falei assim, vai que dá um... E deu mesmo, né? Então, Luiz, eu já fiz o encerramento aqui. Ótimo. E as palavras finais com... Então, para fazer o fechamento final. Obrigado a todos. Obrigada, foi um prazer, viu? Boa noite a todos. Patrícia, muitíssimo obrigado. Boa noite, até a próxima. Ótima Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Henrique. À disposição, seu Luiz.